Primeiro, história. Eu familiar, o demônio da estância. Nas províncias do norte da Argentina, especialmente em Tucumã e Salta, existe uma lenda que atravessa gerações, contada com a mesma intensidade tanto nos galpões dos peões quanto nas rodas de mate ao entardecer. Trata-se de Eu Familiar, uma criatura diabólica, meio cão e meio sombra, que vaga entre os canaviais e estâncias, protegendo os interesses dos grandes fazendeiros em troca de algo terrível, sacrifícios humanos. A história começa no final do século XIX, quando a indústria açucareira crescia na região. Grandes latifúndios eram erguidos, e com eles, fortunas imensas se acumulavam nas mãos de poucos. Mas os trabalhadores, exaustos, vivendo em condições precárias, notavam que certos patrões pareciam prosperar de maneira inexplicável, como se uma força além do natural os sustentasse. Foi nesse contexto que os rumores começaram. Alguns donos de engenho teriam feito pactos com o diabo, entregando vidas humanas em troca de riqueza e proteção. E o guardião desses acordos seria ninguém menos do que o familiar, a forma da besta. Os relatos descrevem o familiar de várias maneiras. Alguns dizem que é um cão gigantesco, negro como carvão, com olhos vermelhos que brilham na escuridão. Outros afirmam que se parece mais com uma sombra viva, um vulto que se arrasta rente ao chão, mas cuja presença pode ser sentida pelo frio repentino que toma o ar. Há ainda quem sustente que ele possui chifres, patas que deixam marcas queimadas no solo e um hálito de enxofre capaz de fazer o gado adoecer. O mais temido, porém, não era sua aparência, mas o pacto que ele representava. Segundo a crença popular, a cada ano o latifundiário precisava oferecer a Eu Familiar um sacrifício humano, normalmente um trabalhador jovem, retirado das fileiras dos peões mais pobres. O desaparecimento dessas pessoas nunca era explicado. Dizia-se que eram demitidos, mandados embora sem aviso, ou que simplesmente abandonavam a região. Mas os moradores sabiam a verdade. Eles haviam sido entregues ao cão do diabo. O silêncio nos canaviais. Muitos ex-trabalhadores contam que durante a colheita, ao cair da noite, era possível ouvir passos pesados nos canaviais, acompanhados de um rosnado grave. Quem tentava espiar acabava paralisado pelo medo. Alguns afirmavam que seus corpos simplesmente não respondiam, como se a criatura fosse capaz de dominar a vontade humana. O silêncio dos animais também era revelador. Cavalos empacavam, bois mugiam em desespero, e os cães da estância encolhiam o rabo entre as pernas, recusando-se a enfrentar a fera. Os mais ousados relatam ter visto de longe o momento do sacrifício. Homens encapuzados, guiados pelo próprio patrão, levavam o trabalhador escolhido para o coração do engenho, onde o familiar os aguardava. O desfecho nunca era claro. Às vezes, ouviam apenas gritos cortados abruptamente. Outras vezes, um uivo prolongado seguido de silêncio absoluto. No dia seguinte, ninguém falava no assunto. A ausência do trabalhador era ignorada, como se ele nunca tivesse existido. O preço da riqueza. O mito ganhou força porque sempre que se suspeitava que um fazendeiro havia alimentado o familiar, sua estância florescia de forma repentina. A safra rendia mais. As dívidas se dissolviam misteriosamente, mesmo em tempos de seca ou praga. Suas terras permaneciam férteis. Era como se o diabo realmente garantisse prosperidade em troca da vida de um inocente. Mas havia um detalhe ainda mais macabro. Alguns diziam que quando um fazendeiro morria, o familiar vinha buscar sua alma. O cortejo fúnebre mal terminava e já se ouvia, ao longe, o galope de algo invisível, acompanhado do rosnado de um cão infernal. Poucos acreditavam que tais homens alcançassem a paz eterna. Suas almas, acreditava-se, eram arrastadas para o inferno, acorrentadas ao próprio monstro que os sustentara em vida. Testemunhos proibidos. Com o passar dos anos, padres e cronistas locais tentaram abafar a história, classificando-a como superstição dos camponeses. Porém, registros orais persistiram. Em 1915, um trabalhador chamado Pedro Soria relatou ao jornal O Ordem de Tucumã que havia escapado por pouco de se tornar vítima do pacto. Segundo ele, uma noite foi chamado para trabalhar dentro do engenho após o expediente. Estranhando o pedido, tentou fugir, mas foi perseguido por um enorme cão de olhos vermelhos.
Conseguiu se esconder num curral e, ao amanhecer, partiu sem olhar para trás. Jurou nunca mais se aproximar de terras de engenho. Pouco tempo depois, o fazendeiro que o empregava teve uma súbita ascensão financeira. Ainda na década de 1930, padres jesuítas denunciaram que muitos desaparecimentos nas estâncias eram atribuídos a eu familiar. Eles organizavam missas e procissões, tentando purificar os engenhos. Curiosamente, sempre que uma dessas cerimônias era realizada, os patrões ficavam furiosos, alegando que estavam sendo difamados. O medo da besta, ao que parece, não era apenas dos pobres. O demônio que ainda ronda. Até hoje, em povoados rurais de Tucumã, há quem evite passar perto dos canaviais à noite. Motoristas que percorrem estradas secundárias contam ter visto um cão descomunal cruzando a pista em silêncio, desaparecendo logo depois. Trabalhadores rurais juram que, em noites sem lua, é possível ouvir rosnados vindos do meio da plantação, como se algo ainda rondasse em busca de sacrifício. Alguns estudiosos afirmam que o familiar é um mito criado para justificar os desaparecimentos de trabalhadores explorados nas fazendas. Outros, porém, acreditam que a lenda nasceu de algo muito mais antigo, talvez uma adaptação local de cultos pagãos, em que animais demoníacos eram invocados como guardiões. Independentemente da explicação, a crença se enraizou de tal forma que, até hoje, o nome familiar provoca arrepios. A maldição do pacto. O que torna essa lenda tão poderosa é o dilema moral que ela representa. Para prosperar, os fazendeiros precisavam alimentar a besta. Para manter sua riqueza, sacrificavam os próprios homens que sustentavam suas terras. E, no fim, nem eles mesmos escapavam do preço cobrado. A criatura não apenas garantia fortuna, ela devorava tudo, corpos e almas, deixando para trás apenas silêncio e medo. No norte da Argentina, ainda se diz, se você ouvir passos pesados atrás de si, acompanhado de um rosnado abafado, não olhe para trás. Pode ser apenas um cão vadio, ou pode ser o familiar, esperando que você seja o próximo sacrifício. Segundo história, a casa muda de Buenos Aires, vozes na penumbra. No coração de Buenos Aires, entre ruas movimentadas, fachadas históricas que escondem mais segredos do que revelam, existe um casarão antigo conhecido por um nome simples e enigmático: La Casa Muda. A Casa Muda. À primeira vista, é apenas mais um edifício de arquitetura colonial, com janelas altas e paredes descascadas pelo tempo. No entanto, quem passa por ali à noite evita até mesmo olhar diretamente para suas portas fechadas. Há quem diga que o ar ao redor parece mais pesado, como se a própria atmosfera carregasse as memórias de um passado que nunca foi completamente enterrado. A fama da Casa Muda começou ainda no século XIX, quando pertencia a uma família aristocrática. Relatos antigos falam de desavenças, intrigas, uma sucessão de mortes estranhas que pareciam rondar os herdeiros. Entretanto, foi durante a ditadura militar argentina, de 1976 a 1983, que Casarão ganhou sua reputação definitiva como um dos locais mais assombrados da capital. Segundo documentos e testemunhos posteriores, o imóvel teria sido utilizado como centro clandestino de detenção. Ali, opositores políticos eram levados sob a sombra da noite, sem registro oficial, e desapareciam sem deixar vestígios. Gritos abafados, correntes arrastadas e tiros foram ouvidos por vizinhos que, aterrorizados, fingiam nada perceber. Ninguém ousava denunciar. Aquela casa, silenciosa por fora, era um abismo de horrores por dentro. Com o fim da ditadura, o lugar foi abandonado. Portas emperradas, vidros quebrados e pichações de protesto começaram a marcar sua fachada. Mas a escuridão não se dissipou. Pelo contrário, relatos de fenômenos paranormais se intensificaram. Moradores de prédios vizinhos afirmam ouvir vozes sussurradas vindas das janelas da casa, mesmo estando ela completamente desocupada. Algumas vezes, são gemidos que lembram dor e desespero. Outras, são gritos abafados que coam como se estivessem presos em outro tempo. Testemunhas falam também de passos pesados subindo e descendo as escadas de madeira, portas que batem violentamente e uma sensação constante de estar sendo observado ao se aproximar da entrada.
O mais perturbador são as sombras. Pessoas juram ter visto silhuetas humanas nas janelas, figuras imóveis, apenas observando. Outras relatam vultos que atravessam os corredores quando olham através das frestas. Um detalhe recorrente em quase todos os depoimentos é a presença de uma figura encapuzada, de aparência escura, que se materializa brevemente e desaparece no instante seguinte. Para alguns, trata-se de um guardião espiritual, um reflexo da tortura e do medo que marcaram o lugar. Para outros, é a própria personificação do mal que ali se instalou e nunca mais saiu. Exploradores urbanos que invadiram a casa descrevem experiências inquietantes. Aparelhos eletrônicos falham sem explicação, lanternas apagam de repente e câmeras registram ruídos estáticos ou vozes distorcidas. Um grupo de estudantes de história, em uma visita clandestina, relatou que encontrou uma sala com correntes ferrujadas ainda presas às paredes. Quando tentaram fotografar, as imagens ficaram borradas, como se algo invisível tivesse interferido. Eles juram que, ao sair, ouviram atrás de si uma voz rouca murmurando apenas uma palavra: quedate, fique. Alguns investigadores paranormais tentaram transformar a casa muda em objeto de pesquisa. Um deles, o médium Diego Solari, entrou acompanhado de uma equipe de filmagem. No registro, é possível ver quando ele começa a se sentir sufocado, com dificuldade para respirar, afirmando que há muitas presenças presas aqui, todas pedindo por justiça. Minutos depois, ele desmaiou. Ao revisar as gravações, foi identificado um som estranho, o render repetitivo de uma cadeira sendo arrastada, embora não houvesse nenhuma no cômodo. As autoridades já consideraram demolir o casarão, mas movimentos de direitos humanos protestaram, defendendo que ele seja preservado como memória das atrocidades da ditadura. Esse embate deixou o destino da Casa Muda suspenso. Não é um museu oficial, tampouco um local habitável. É uma ferida aberta em pleno centro de Buenos Aires. Hoje, taxistas se recusam a estacionar diante dela. Guias turísticos a mencionam em roteiros alternativos lugares malditos da cidade, embora nenhum grupo fique por muito tempo diante de seus portões. Alguns acreditam que, se a casa for destruída, a energia acumulada não desaparecerá, mas se espalhará pelas ruas vizinhas, contaminando todo o bairro. O mais perturbador é que, mesmo após décadas, novos relatos continuam surgindo. Jovens que passam em frente relatam sentir um arrepio repentino, como se mãos invisíveis tocassem suas costas. Vizinhos dizem que, em certas noites, as luzes internas se acendem sozinhas, revelando por segundos figuras em movimento. Um senhor, antigo morador da região, contou em entrevista, às vezes acordo com gritos. São sempre os mesmos, sempre no mesmo tom, como se fossem ecos de um tempo que não passa. A casa muda permanece ali, imóvel, silenciosa e ao mesmo tempo cheia de vozes. Para os mais céticos, é apenas um casarão abandonado carregado de lendas urbanas. Para os que acreditam, trata-se de um dos pontos mais assombrados da Argentina, um lugar onde o passado não morreu continua a gritar através das paredes. Talvez por isso ninguém ousa cruzar suas portas ao cair da noite. Porque na casa muda, o silêncio é apenas uma ilusão. Atrás dele, as vozes na penumbra nunca cessaram. Terceira história. O trem fantasma de Tandil. Passageiros perdidos. Tandil, uma cidade da província de Buenos Aires, é cercada por serras baixas e vastas planícies. Seu cenário bucólico contrasta com uma das histórias mais inquietantes do folclore argentino, a lenda do trem fantasma que teria desaparecido nos anos 60, levando consigo passageiros que jamais chegaram ao destino. Até hoje, há quem jure ouvir o apito de uma locomotiva atravessando trilhos abandonados, como se o passado se recusasse a desaparecer. A década de 1960 foi um período de transformações intensas na Argentina. Em Tandil, a ferrovia ainda representava ligação vital com outras cidades, carregando trabalhadores, estudantes, famílias inteiras em suas viagens diárias. Entre as muitas linhas que cortavam a região, havia uma que levava passageiros até Ayacucho, uma rota simples, mas muito usada. É nessa linha que nasce a história. Disse que,
Em uma noite especialmente nevoada, um trem partiu de Tandil com dezenas de passageiros a bordo. Era uma locomotiva relativamente antiga, mas ainda funcional, operada por uma tripulação experiente. A neblina, contudo, era tão espessa que reduzia a visibilidade a poucos metros. Segundo registros orais, o trem foi visto partindo da estação central de Tandil. Pessoas afirmam ter ouvido o apito característico, grave e prolongado, ecoando pela madrugada. Mas, em algum ponto entre Tandil e Ayacucho, a locomotiva simplesmente desapareceu. O maquinista, os passageiros, os vagões, nada mais foi encontrado. Nem destroços, nem trilhos danificados, nem qualquer vestígio do que poderia ter acontecido. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu ao amanhecer. Familiares aguardavam ansiosos na estação de Ayacucho, mas o trem não chegou. A princípio, pensou-se em atraso, talvez algum problema mecânico. Horas depois, as buscas começaram. Funcionários da ferrovia percorreram os trilhos, verificaram cada trecho, mas não havia sinal de acidente. O mais inquietante foi o depoimento de camponeses que viviam próximos à linha. Alguns afirmaram ter ouvido o apito do trem naquela madrugada, cortando a neblina como de costume. Outros disseram ter visto suas luzes, fantasmagóricas, iluminando a escuridão. Mas, para o espanto de todos, a composição nunca chegou a Ayacucho, nem retornou a Tandil. Era como se tivesse sido engolida pela terra. Com o tempo, surgiram teorias. Uns falavam em falha nos registros oficiais, talvez o trem sequer tivesse partido. Outros mencionavam sabotagem, relacionando o desaparecimento a atividades políticas obscuras da época. Mas havia aqueles que acreditavam em algo além da compreensão, que o trem teria cruzado para outra dimensão, aprisionando para sempre seus passageiros em um limbo temporal. E as lendas se fortaleceram com o passar dos anos. Moradores de Tandil começaram a relatar encontros estranhos. Pastores de gado nas serras afirmavam ouvir o apito distante, mesmo décadas depois do ocorrido, em noites úmidas e silenciosas. Viajantes contavam ter visto a silhueta de uma locomotiva se movendo sobre trilhos que já não existiam, como um espectro preso a um destino inacabado. Um dos relatos mais famosos aconteceu nos anos 90, quando um grupo de jovens que acampava perto da linha abandonada jurou ter visto luzes atravessando a neblina, acompanhadas pelo som metálico das rodas nos trilhos. Eles correram até o local, mas nada encontraram além de silêncio absoluto. O detalhe inquietante é que, ao voltarem ao acampamento, perceberam que seus relógios marcavam um horário diferente, como se tivessem perdido quase uma hora inteira. Outro caso ocorreu em 2007, quando um guarda ferroviário aposentado declarou que, certa noite, ao patrulhar por hábito um trecho antigo da ferrovia, ouviu claramente o apito do trem e o rende dos vagões. Convencido de que algum trem clandestino estivesse usando a linha, correu para verificar. No entanto, ao se aproximar, só encontrou escuridão e o frio cortante da madrugada. Era como ouvir um fantasma de ferro e fumaça, disse ele em entrevista a um jornal local. Historiadores da região lembram que a ferrovia foi crucial para Tandil, mas que muitas de suas linhas caíram em desuso a partir da segunda metade do século XX. Os trilhos foram arrancados, estações fechadas, e com elas vieram histórias de abandono e mistério. A do trem desaparecido, porém, permanece viva porque nunca houve uma explicação oficial convincente. Há quem diga que os passageiros ainda estão presos naquele vagão espectral, viajando eternamente entre Tandil e Ayacucho, sem jamais chegar ao destino. Outros acreditam que o trem, em raras ocasiões, ainda cruza o mundo dos vivos, deixando ouvir seu apito como um lembrete de que algo inexplicável aconteceu naquela noite distante. Os moradores de Tandil aprenderam a conviver com a lenda. Alguns evitam passar pelas antigas linhas férreas após o pôr do sol. Outros, mais ousados, vão em busca de ouvir o apito que ecoa no vento. Mas todos concordam em uma coisa: há noites em que a cidade parece segurar a respiração, e no silêncio da madrugada, um som metálico ressoa ao longe, trazendo de volta a memória do trem que se perdeu para sempre. Talvez seja apenas o vento entre as serras, ou talvez seja o aviso de que alguns passageiros nunca descansaram e continuam, até hoje, viajando por trilhos invisíveis.
Quarta história. Quebrada de Mauaca, espíritos da montanha. A Quebrada de Mauaca é um vale árido imponente no norte da Argentina, na província de Jujuy, rodeado por cordilheiras que parecem carregar as marcas do tempo. Suas encostas exibem tons de vermelho, laranja, verde e violeta, resultado de milhares de anos de processos geológicos. Mas para os habitantes locais, essa diversidade de cores não é apenas mineral, é espiritual. Cada pedra teria absorvido o sangue e a energia de povos antigos, guerreiros incas, chasquis, xamãs e tribos que viveram, lutaram e morreram ali. Patrimônio da humanidade pela Unesco, a região atrai turistas do mundo inteiro, fascinados por sua beleza. Mas poucos conhecem os relatos sombrios que circulam entre moradores de Tilcara, Mauaca e Purmamarca. Histórias de viajantes que juram ter cruzado com figuras antigas, espectros vestidos com trajes incas ou guerreiros indígenas que parecem guardar os caminhos ancestrais. Segundo as tradições orais, a quebrada não é apenas um vale, é um corredor espiritual. Para os povos originários, como os Omaguacas, Tilcaras e Colas, era um ponto de passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Ali ocorreram rituais de oferendas a Pachamama, batalhas sangrentas contra invasores espanhóis e sacrifícios humanos realizados para garantir proteção das montanhas, chamadas de apus. Um dos relatos mais conhecidos vem de pastores que conduzem rebanhos entre os cerros. Muitos afirmam ter visto, ao cair da noite, colunas de figuras caminhando em silêncio. São descritos como guerreiros incas, usando peitorais dourados e lanças de pedra. Eles marcham em linha, sempre na mesma direção, mas desaparecem quando alguém tenta segui-los. Em 1978, um grupo de jovens mochileiros de Buenos Aires decidiu acampar próximo a Pucará de Tilcara, uma fortaleza pré-incaica reconstruída parcialmente. Durante a madrugada, ouviram tambores ecoando entre os cerros, acompanhados de cânticos graves em uma língua que não compreendiam. Um dos rapazes, intrigado, saiu da barraca e jura ter visto dezenas de tochas descendo a encosta. As figuras que as carregavam usavam túnicas vermelhas e coroas de penas. Ele correu para chamar os amigos, mas quando todos saíram, as tochas desapareceram como se nunca tivessem existido. Outro caso, registrado nos anos 90, envolve um motorista de ônibus que fazia o trajeto noturno entre o Mauaca e a Abra Pampa. Em um trecho isolado, viu um grupo de homens parados no acostamento. Eles estavam imóveis, olhando fixamente para o veículo, vestidos como soldados incas. O motorista, assustado, não parou, mas ao olhar pelo retrovisor, percebeu que a estrada atrás dele estava deserta. Dias depois, ficou sabendo que naquele mesmo trecho ocorrerá, séculos atrás, uma batalha em que dezenas de guerreiros locais foram massacrados pelos espanhóis. Os guias turísticos da região raramente mencionam esses relatos, mas entre os habitantes há quem acredite que os espíritos ainda guardam os caminhos porque as montanhas lembram. Disse que, quando alguém sobe sem pedir licença a Pachamama, pode ser perseguido por esses guardiões espectrais. Eles não atacam diretamente, mas provocam acidentes, trilhas que se confundem, pedras que deslizam, neblina que surge do nada e faz viajantes se perderem. Em Purmamarca, vilarejo famoso pelo cerro de Los Siete Colores, uma família contou ter visto, em uma noite de lua cheia, uma procissão descendo a montanha. Eram homens e mulheres com roupas tradicionais, carregando jarros de cerâmica e oferendas de milho. Cantavam baixinho, em fila, até desaparecerem em uma curva da trilha. Quando a família foi verificar na manhã seguinte, encontrou apenas pegadas profundas na terra seca, mas nenhuma marca de jarros ou objetos. Antropólogos que estudam a região explicam esses fenômenos como alucinações causadas pela altitude, pelo silêncio absoluto do vale e pela forte influência cultural das lendas locais. Mas os moradores discordam. Para eles, o vale é vivo e cada viajante que passa por ali entra em contato com algo que não pertence ao presente. Há também quem fale dos apus vingativos, espíritos das montanhas que castigam aqueles que desrespeitam os rituais. Muitos turistas, ignorando a tradição, levam pedras coloridas como lembrança. Reza a lenda que quem retira algo da quebrada atrai desgraças.
Casos de acidentes, doenças súbitas e mortes inesperadas seriam a prova de que as montanhas não toleram profanação. Um relato marcante é o de um arqueólogo que, nos anos 60, retirou peças de cerâmica sagrada durante uma escavação sem realizar oferendas. Semanas depois, sofreu um acidente fatal na estrada de Mauaca. Os moradores não tiveram dúvidas. Era a vingança da Pachamama. A verdade é que, ao caminhar pela quebrada ao entardecer, é impossível não sentir o peso da história. O vento que sopra entre os seus carrega sons que lembram cantos, e as sombras das montanhas, projetadas pelo sol poente, às vezes assumem formas humanas. Para os locais, não se trata de imaginação, mas de presença. Hoje, milhares de turistas percorrem esse vale todos os anos, maravilhados com sua beleza. Poucos sabem que, ao seguir pelas trilhas antigas, podem cruzar com algo que não pertence mais a este mundo. Os espíritos da quebrada de Mauaca continuam a caminhar, guardando os segredos de sua terra e lembrando que, para as montanhas, o tempo humano é apenas um sopro passageiro. E se, algum dia, você decidir explorar essas paisagens silenciosas, não esqueça de levar uma pequena oferenda, folhas de coca, milho ou até um pouco de vinho. Porque, segundo os antigos, só assim os espíritos permitirão que você volte em segurança. Quinta história: o Hospital Posadas, ecos da ditadura. À primeira vista, o Hospital Posadas parece apenas mais um gigantesco complexo de concreto em Buenos Aires. Um hospital público, imponente, com corredores intermináveis, janelas gradeadas e um silêncio sufocante que, muitas vezes, não combina com a ideia de um espaço de saúde. Mas para quem conhece sua história, aquele prédio é muito mais que um local de tratamento médico. Ele carrega em suas paredes um passado obscuro, marcado por dor, tortura e desaparecimentos durante um dos períodos mais sombrios da Argentina, a ditadura militar dos anos 70. Construído na década de 1950, o hospital deveria ser um símbolo de modernidade e esperança para a população. Porém, em 1976, quando os militares tomaram o poder, o local foi transformado em algo terrível. Os porões de Posadas deixaram de ser apenas depósitos e salas técnicas, tornaram-se câmaras de suplício. Médicos, enfermeiros, pacientes até pessoas retiradas à força das ruas foram levados para lá. Alguns nunca mais saíram. Entre os relatos históricos, há registros de que o hospital abrigava um verdadeiro centro clandestino de detenção. Pessoas eram torturadas em salas improvisadas, enquanto, poucos andares acima, pacientes eram atendidos sem imaginar os gritos abafados que ecoavam sob seus pés. Funcionários eram obrigados a compactuar com o regime, e os que se recusavam acabavam entre as vítimas. Muitos afirmam que médicos foram forçados a participar dos interrogatórios, usando seus conhecimentos não para salvar, mas para prolongar a dor. Essa mancha terrível nunca foi totalmente apagada. Mesmo após o fim da ditadura, a aura pesada permaneceu. Quando o hospital voltou a funcionar apenas como instituição médica, começaram os relatos estranhos. Pacientes internados durante a noite diziam ouvir passos no corredor, ainda que nenhuma ronda estivesse sendo feita. Enfermeiros falavam sobre gritos vindos de salas trancadas. E alguns médicos juravam sentir uma presença sufocante quando precisavam descer até os porões. Um dos casos mais conhecidos envolve uma enfermeira chamada Marta, que trabalhou no Posadas nos anos 90. Em seu depoimento, ela contou que, durante uma madrugada de plantão, ouviu um choro insistente vindo de uma ala vazia. Seguiu o som, acreditando que talvez algum paciente tivesse se perdido, mas ao entrar em um dos quartos escuros, viu uma sombra agachada no canto. Pensando ser alguém em crise, ela acendeu a luz. A sala estava completamente vazia. O choro, no entanto, continuou ecoando por alguns segundos, até sumir no ar como se tivesse sido engolido pelo prédio. Outro relato famoso veio de um segurança que, em 2005, fazia ronda nos corredores do subsolo. Ele disse que encontrou uma porta destrancada que não deveria estar aberta. Ao empurrá-la, viu o que descreveu como uma sala de tortura intacta. Uma mesa de metal enferrujada, correntes presas na parede e manchas escuras no chão.
Ele jurou que sentiu um cheiro forte de ferro e enxofre, mesmo sabendo que nada daquele tipo deveria mais existir ali. Quando voltou no dia seguinte com colegas para mostrar o lugar, encontrou apenas uma sala vazia, recém-pintada, como se tivesse sido renovada durante a madrugada. Há também os testemunhos de pacientes. Alguns relatam ter visto médicos com jalecos antigos que simplesmente desaparecem no meio do corredor. Outros dizem que, nas madrugadas mais silenciosas, se escuta claramente o arrastar de correntes vindo dos porões, como se alguém ainda estivesse preso ali embaixo. O Posadas tornou-se, assim, não apenas um hospital, mas um monumento macabro. Muitos acreditam que as almas dos desaparecidos ainda vagam pelos corredores, incapazes de descansar. Há quem diga que elas buscam justiça ou simplesmente querem ser lembradas. Afinal, para muitos familiares, a última vez que viram seus entes queridos foi quando foram levados para dentro daquele prédio, de onde nunca mais saíram. Hoje, o hospital segue em funcionamento, recebendo diariamente milhares de pacientes. Mas, para quem conhece sua verdadeira história, a sensação é de que ele nunca deixou de ser um espaço dividido entre dois mundos. De um lado, o da vida e da medicina. Do outro, o das sombras da repressão, da dor e do silêncio que insiste em não desaparecer. Muitos moradores de Buenos Aires evitam passar pelas ruas ao redor do Posadas à noite. Alguns motoristas preferem dar a volta, mesmo que isso custe alguns minutos a mais no trajeto. Os poucos corajosos que atravessam aquela região depois do pôr do sol juram ver luzes acendendo sozinhas, ouvir vozes chamando pelo nome e até avistar figuras paradas nas janelas superiores, observando quem passa, como se ainda vigiassem os vivos. E assim, o Hospital Posadas permanece, um lugar onde a ciência e a dor se cruzaram de forma brutal, onde o passado não foi enterrado e onde cada corredor parece guardar não apenas memórias, mas presenças que se recusam a partir. Talvez não seja apenas uma questão de fantasmas, mas de uma cicatriz tão profunda que nem o tempo, nem a razão conseguem apagar. Sexta história. Laguna de los Tres, a maldição do Monte Fitzroy. A Patagônia Argentina é um território de beleza selvagem e brutal. Ventos cortantes varrem os vales, geleiras eternas se erguem como muralhas de gelo, e montanhas colossais desafiam até os mais experientes alpinistas. Entre todas elas, uma se destaca, o Monte Fitzroy, com seus picos afiados que parecem lâminas de pedra tentando perfurar o céu. E é justamente aos pés dessa montanha que se encontra a enigmática Laguna de los Tres, um lago glacial de águas turquesas que atrai turistas do mundo inteiro. Mas para os habitantes da região e para muitos montanhistas, aquele não é apenas um destino de beleza natural. É também o palco de uma maldição antiga, uma lenda de sangue e gelo que insiste em se repetir. O Fitzroy já carregava a reputação sombria desde antes da chegada dos primeiros europeus. Os povos originários da Patagônia viam a montanha como uma entidade viva, perigosa, que exigia respeito. Diziam que ela guardava espíritos ancestrais aprisionados no gelo e que qualquer tentativa de profanar sua paz seria punida. Com a chegada dos exploradores estrangeiros no século XIX, começaram as primeiras tentativas de escalada. E, junto com elas, surgiram as primeiras tragédias. Corpos congelados, expedições que desapareceram sem deixar rastros e montanhistas que, mesmo experientes, sucumbiam aos ventos violentos e às encostas traiçoeiras. A Laguna de los Tres, em especial, tornou-se um ponto de mistério. Quem a visita durante o dia encontra uma paisagem paradisíaca, águas cristalinas refletindo os picos nevados, o silêncio quebrado apenas pelo sopro do vento. Mas, ao cair da noite, os relatos mudam de tom. Viajantes falam de vozes sussurrando no meio da ventania, como se o lago guardasse memória de todos aqueles que morreram tentando conquistar a montanha. Alguns dizem que, sob a luz da lua, é possível ver silhuetas humanas caminhando lentamente sobre o gelo, figuras que desaparecem assim que alguém tenta se aproximar. Um dos relatos mais famosos é de 1973, quando uma expedição de alpinistas europeus desapareceu na região. Durante dias, equipes de resgate vasculharam o Fitzroy sem encontrar nada além de cordas rasgadas e pedaços de equipamento.
O caso só ganhou contornos sobrenaturais quando, anos depois, outros escaladores afirmaram ter visto 3 figuras andando lado a lado na beira da laguna, vestindo roupas antigas de montanhismo. Eles pareciam procurar algo no chão, mas quando foram iluminados por lanternas, simplesmente se desfizeram no ar, como névoa dissolvida pelo vento. Outro caso ocorreu em 1998, quando um casal de mochileiros argentinos decidiu acampar nas margens da Laguna de Los Tres. Durante a madrugada, a mulher acordou com a sensação de alguém puxando sua barraca por fora. Ao abrir o zíper, viu, a poucos metros, a figura de um homem com roupas de frio cobertas de gelo. O rosto estava pálido e os olhos, segundo ela, eram 2 esferas brancas sem pupila. O homem não disse nada, apenas levantou o braço e apontou em direção ao cume do Fitzroy. Quando o namorado dela acordou e saiu da barraca, não havia mais ninguém. No dia seguinte, eles abandonaram a trilha sem olhar para trás. Muitos guias locais evitam falar abertamente sobre o assunto, mas entre eles circula a crença de que o Fitzroy exige tributos. Para cada expedição bem-sucedida, outras tantas devem fracassar. É como se a montanha tivesse fome de vidas, um preço a ser pago para atravessar seus caminhos. Alguns guias mais antigos dizem até que os espíritos dos mortos não vão embora. Ficam vagando pela laguna, aprisionados, obrigados a vigiar quem ousa desafiar o monte. O aspecto mais perturbador dessa lenda é que, ao contrário de muitas histórias folclóricas, ela encontra eco em registros reais. Entre 1950 e 2020, mais de 100 escaladores perderam a vida no Fitzroy. Muitos corpos nunca foram recuperados, engolidos por avalanches ou soterrados pelo gelo eterno. E até hoje, trilheiros relatam sentir presenças inexplicáveis ao longo do percurso até a Laguna de Los Tres. Alguns falam de pegadas que aparecem no gelo e desaparecem repentinamente, mesmo quando não há ninguém por perto. Outros descrevem vozes chamando seus nomes com clareza, ainda que estivessem completamente sozinhos. Há ainda aqueles que dizem ver vultos ao longe, figuras que caminham devagar, sempre em direção ao lago, antes de sumirem entre a neblina. Os moradores de Oxaltém, povoado mais próximo da montanha, contam que a maldição não se limita apenas aos alpinistas. Vários habitantes relatam sonhos recorrentes com o Fitzroy. Sonham que estão escalando a montanha, mesmo sem nunca terem tentado. Nos sonhos, eles caem, congelam ou são engolidos pela neve. Quando acordam exaustos, com dores musculares reais, como se tivessem passado a noite inteira escalando. A Laguna de Los Tres continua sendo destino de aventureiros do mundo inteiro, atraídos pela fama da paisagem única. Mas, entre os guias locais, circula sempre o mesmo aviso: respeite a montanha. Não grite, não provoque, não desafie. O Fitzroy escuta, e ele nunca perdoa. Talvez seja apenas a natureza implacável da Patagônia cobrando seu preço, ou talvez haja algo muito mais profundo, uma força ancestral que nunca foi domada. O certo é que, quando o vento sopra entre os picos e a lua reflete nas águas turquesas da Laguna de Los Tres, muitos juram ouvir passos sobre o gelo. Passos de homens que nunca voltaram, mas que ainda caminham por lá, como guardiões silenciosos da maldição do Fitzroy. 7ª história: a Lorona del Paraná, o lamento do rio. Às margens do majestoso rio Paraná, que corta a Argentina e é fonte de vida e riqueza para diversas cidades, ecoa uma lenda que causa calafrios mesmo nos mais céticos. Trata-se da versão argentina da Lorona, um espectro feminino que aparece chorando por seus filhos mortos. No entanto, no Paraná, essa figura ganha contornos ainda mais trágicos, aterrorizantes, ligada diretamente às águas revoltas do rio, aos afogamentos misteriosos e às histórias de pescadores que juram ter visto mulher em noites de lua pálida. Segundo as tradições locais, a lenda nasceu durante o período colonial, quando o rio era rota de navegadores, missionários e povos indígenas. Alguns dizem que a Lorona del Paraná foi uma jovem guaranique, apaixonada por um conquistador espanhol. Teve filhos com ele. Abandonada e rejeitada, acabou vendo seus filhos morrerem levados pela correnteza. Outros afirmam que ela mesma,
tomada pela loucura, lançou as crianças nas águas para castigá-las pelo destino cruel que sofria. Desde então, condenada pelo peso da culpa ou pela injustiça do destino, seu espírito vagaria pelas margens, buscando reencontrar as almas perdidas dos pequenos. O rio que engole. Quem conhece o Paraná sabe de sua força. Suas águas, às vezes calmas e cintilantes, podem se tornar traiçoeiras de um instante para o outro. Afogamentos não são raros, especialmente em áreas de redemoinhos e correntes invisíveis. Para muitos moradores, no entanto, esses acidentes nunca são apenas obra da natureza. Eles acreditam que é a lorona quem chama, quem atrai para si os descuidados, em uma busca interminável por filhos que já não pode recuperar. Pescadores relatam ouvir, nas madrugadas de neblina, um choro feminino longo e angustiante, que percorre a superfície da água como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Há quem jure ter visto uma mulher de cabelos longos e desgrenhados, usando um vestido branco encharcado, caminhando lentamente pela margem. Mas, quando alguém se aproxima, ela se desfaz em névoa ou mergulha nas águas, desaparecendo sem deixar rastros. Testemunhos perturbadores. Em correntes, pescadores afirmam que, em certas noites, antes de uma tempestade, o choro da lorona ecoa entre as árvores ribeirinhas. Uma família de moradores locais contou que, ao atravessar de barco em direção a uma das ilhas, ouviram nitidamente uma voz feminina chamando nomes de crianças. Pensando que fosse alguém em perigo, remaram até o som. Quando chegaram, encontraram apenas a água revolta e o barco quase virou com a força de uma onda inesperada. O pai da família dizia que sentiu uma mão fria segurar seu ombro antes que conseguisse remar de volta à margem. Na província de Entre Rios, jovens contam histórias sobre encontros com a aparição. Muitos dizem que, após bebedeiras à beira do rio, ouviram lamento e viram a mulher em pé sobre as pedras. Alguns nunca mais foram os mesmos. Relatam pesadelos recorrentes, em que a lorona aparece molhada, arrastando correntes, perguntando com voz cavernosa: "Dódes tamizijos?" A simples lembrança faz alguns se recusarem a voltar ao Paraná à noite. Conexão com afogamentos misteriosos. Curiosamente, diversos relatos de aparições coincidem com registros de afogamentos no rio. Em alguns casos, testemunhas juram ter visto mulher momentos antes da tragédia. Em 1987, por exemplo, pescadores em Santa Fé relataram ter ouvido gritos na margem. Pouco depois, um jovem que nadava desapareceu, e seu corpo foi encontrado dias depois rio abaixo. Para os moradores, não houve dúvida, a lorona havia levado mais uma vida. Alguns estudiosos do folclore argentino acreditam que a lenda serve como uma espécie de aviso ancestral. Os povos ribeirinhos criaram a figura da lorona para ensinar respeito ao rio, para lembrar as crianças que nunca deveriam brincar próximas à correnteza. Mas, para os que afirmam já ter escutado o choro ou visto a aparição, não há explicação lógica que dê conta do pavor experimentado. A maldição que nunca termina. O aspecto mais aterrador da lorona do Paraná é sua eternidade trágica. Diferente de outros espectros que parecem proteger ou punir, ela é vista como uma alma perdida, sempre sofrendo e chorando, arrastando consigo os incautos que cruzam seu caminho. É como se sua dor fosse tão profunda que contaminasse a própria água do rio. Muitos dizem que, ao ouvir seu lamento, não se deve responder, nem tentar ajudar, porque qualquer aproximação pode ser um convite à morte. A atmosfera do paranormal. Hoje, a lenda continua viva. Em cidades como Rosário, Paraná, jovens se reúnem para contar histórias da lorona em noites de festa, como se fosse apenas mais uma lenda urbana. Mas, curiosamente, sempre há alguém que se cala, alguém que já ouviu o choro de verdade e não consegue rir da situação. Esses, quando falam, descrevem uma sensação esmagadora de tristeza, como se a própria alma fosse sugada pelo pranto incessante. A lorona do Paraná é, portanto, mais do que uma variação da lenda hispânica. Ela é um retrato sombrio da relação entre os argentinos e o rio que lhes dá vida, ao mesmo tempo, lhes cobra tributos em sangue. No silêncio da madrugada, quando o vento sopra e a água parece sussurrar,
Muitos ainda acreditam que seu espírito vagueia pelas margens, eternamente buscando o que jamais poderá encontrar. Oitavo história. A caverna de Salamanca, bruxaria nos Pampas. Nas planícies infinitas da Argentina, os Pampas se estendem como um oceano verde e silencioso, quebrado apenas pelo vento que uiva entre as gramíneas pelo galope distante de cavalos. É uma terra de lendas antigas, transmitidas de geração em geração ao redor de fogueiras, onde os gaúchos narram histórias que desafiam a lógica e a fé. Entre essas histórias, poucas são tão temidas quanto a caverna de Salamanca, um local oculto entre colinas e formações rochosas, considerado um dos pontos mais obscuros do folclore argentino. Dizem que Salamanca não é apenas uma caverna, mas um portal para o próprio inferno. Segundo os mais velhos, ali se reúnem bruxos, feiticeiras e seres sobrenaturais em noites de lua nova. É o cenário de pactos inconfessáveis, danças macabras e rituais onde a alma é trocada por poder, dinheiro ou amores proibidos. O próprio diabo, chamado pelos camponeses de Supai, seria o mestre de cerimônias, presidindo encontros em que homens comuns se transformam em servos das trevas. A origem da lenda. A palavra Salamanca aparece em várias tradições ibéricas e latino-americanas, associada a lugares de aprendizado secreto das artes ocultas. Os conquistadores espanhóis trouxeram consigo as histórias das bruxas de Salamanca, na Espanha, onde a universidade medieval teria uma sala subterrânea destinada ao ensino da magia proibida. No Novo Mundo, essa tradição se misturou com crenças indígenas e africanas, dando origem a lendas locais. Na Argentina, especialmente nas regiões de Santiago del Estero, Córdoba e Catamarca, a Salamanca se tornou sinônimo de caverna amaldiçoada. Não há apenas uma, mas várias espalhadas pelos pampas e serras, cada uma guardando sua própria versão da maldição. O povo, no entanto, fala delas como se fossem uma só, um espaço místico que se manifesta em diferentes pontos da geografia. Os rituais. Os relatos descrevem a entrada na Salamanca como algo quase hipnótico. O viajante perdido, em noite de tempestade ou de grande solidão, ouve tambores, guitarras e vozes entoando cânticos que parecem vir das profundezas da terra. Guiado pelo som, encontra uma fenda entre as pedras. Ali, de repente, o vento para e uma escuridão espessa o envolve. Dentro, a cena é de delírio. Figuras encapuzadas dançam ao redor de fogueiras verdes, mulheres com óleos de carvão cantam versos em línguas esquecidas, e animais falam com voz humana. No centro, sentado em um trono de ossos e chifres, o Supai observa, oferecendo pactos a quem ousa se aproximar. Conta-se que aqueles que entram na Salamanca precisam passar por 7 provas, cada uma mais aterradora que a anterior. Caminhar sobre brasas, beber sangue de animais sacrificados, enfrentar visões de seus piores medos e, por fim, renegar a fé em Cristo. Só então recebem os dons prometidos, desde riqueza súbita até a habilidade de tocar instrumentos como ninguém, encantar mulheres ou prever o futuro. Mas há sempre um preço. O pacto nunca é gratuito. Muitos que saem da Salamanca retornam mudados para sempre. Olhos que não refletem a luz, vozes que ecoam com tons metálicos, ou uma sombra que os segue aonde vão, como se o inferno tivesse deixado sua marca. Testemunhos e aparições. Na província de Santiago del Estero, camponeses afirmam que, em certas madrugadas, é possível ver fogueiras acesas em meio às serras, mas que desaparecem assim que alguém se aproxima. Em outras ocasiões, cavaleiros solitários relatam ter ouvido guitarras e bombos tocando sozinhos no meio do nada. Há também quem diga que animais guardam as entradas da Salamanca. Um cavalo negro com olhos de brasa, um cão sem cabeça, ou uma coruja gigante que segue o viajante até a fenda. Esses guardiões seriam espíritos encarregados de afastar os curiosos, de proteger os mistérios da caverna. Em Córdoba, existe o famoso Cerro Uritorco, hoje conhecido mundialmente pelas histórias de OVNIs, mas que já no século XIX era apontado como um dos locais de Salamanca. Gaúchos relatavam ver luzes dançando nas encostas do monte e ouvir gargalhadas femininas na noite, como se bruxas festejassem em segredo. Um caso conhecido. Uma das histórias mais repetidas é a de Dom Jacinto, um gaúcho pobre que sonhava em ser o melhor guitarrista da região.
Frustrado por não ter habilidade suficiente, decidiu buscar a Salamanca. Desapareceu por 3 dias e voltou transformado. Tocava com destreza sobre-humana, arrancando lágrimas até dos homens mais duros. Mas sua música tinha algo inquietante. Quem a ouvia em silêncio profundo jurava perceber gritos e choros misturados às notas, como se almas estivessem presas no som. Jacinto prosperou, ganhou respeito e dinheiro, mas nunca formou família. Morreu sozinho, e no dia de seu enterro, os vizinhos ouviram guitarras tocando do lado de fora do cemitério, mesmo que ninguém tivesse levado instrumentos. A advertência. Até hoje, muitos moradores da região alertam: nunca siga músicas vindas do nada durante a noite nos pampas ou serras. Podem ser apenas ecos do vento, mas também podem ser o chamado da Salamanca. E quem entra, dificilmente sai igual. A Salamanca, assim, continua viva como um símbolo do lado mais sombrio da alma humana. É a lembrança de que o desejo por poder, conhecimento ou prazer pode abrir portas que nunca deveriam ser atravessadas. Uma caverna real? Talvez. Uma metáfora do pacto com as trevas? Sem dúvida. Mas para os que juram ter sentido sua presença, não há dúvidas. A Salamanca existe e espera pelos imprudentes. 9ª história. O trem da morte de Tucumã, correntes na madrugada. No norte da Argentina, entre as províncias de Tucumã e Santiago del Estero, existem trilhos antigos que cortam plantações de cana-de-açúcar e povoados esquecidos. Durante o dia, parecem apenas estruturas enferrujadas, invadidas pelo mato e pela ferrugem do tempo. Mas à noite, os moradores da região juram que aqueles mesmos trilhos guardam um segredo terrível: o eco de um trem fantasma que carrega, em cada vagão, a dor e o grito dos que nunca voltaram. É a lenda do trem da morte de Tucumã, um espectro de ferro e sombra que teria nascido nos anos mais sombrios da ditadura argentina. Na década de 1970, quando o regime militar impunha sua força de maneira brutal, a região do norte foi um dos principais alvos da repressão. Tucumã era considerada uma área subversiva, marcada pela presença de estudantes, sindicatos e camponeses em resistência. Foi ali que surgiram relatos de que vagões de carga, antes usados para transportar cana-de-açúcar, passaram a servir a um propósito sinistro: levar prisioneiros políticos para destinos desconhecidos. Segundo testemunhas, os militares usavam a cobertura da noite. De madrugada, caminhões traziam homens e mulheres encapuzados até pequenas estações rurais, já abandonadas pelo serviço público. Ali, eram jogados em vagões fechados, vigiados por soldados armados. Ninguém sabia ao certo para onde o trem partia. Alguns diziam que levava os prisioneiros até centros clandestinos de detenção. Outros juravam que os vagões nunca tinham destino algum, servindo apenas como prisões ambulantes, onde os gritos se perdiam na escuridão dos trilhos. Com o fim da ditadura, muitos arquivos foram queimados e histórias apagadas. Mas a memória do povo da região, a lembrança do trem de La Muerte nunca desapareceu. Agricultores relatam que, mesmo hoje, ao cair da noite, é possível ouvir o render metálico de rodas nos trilhos que já não funcionam há décadas. O som do ferro se mistura ao vento, acompanhado de correntes arrastadas e gemidos abafados, como se dezenas de almas ainda estivessem enclausuradas nos vagões. Um caso particularmente famoso aconteceu em 1992, quando um grupo de jovens voltava de uma festa em Santiago del Estero. Na travessia dos trilhos próximos a Monte Agudo, juraram ter visto luzes vermelhas no horizonte, como faróis de uma locomotiva. O trem avançava em silêncio absoluto, mas ao passar diante deles, soltou um apito agudo e ensurdecedor. O detalhe é que os trilhos estavam cobertos por mato alto, impossibilitando a passagem de qualquer locomotiva real. Os rapazes fugiram apavorados. Desde então, a história circula na região como prova de que o trem da morte ainda ronda aqueles caminhos. Outro relato vem de trabalhadores rurais da década de 2000. Em noite de colheita, quando o silêncio era quebrado apenas pelo som dos insetos, ouviram claramente o estalar de chicotes e gritos de dor, seguidos por um apito prolongado. O mais inquietante era que o ar ficava pesado, sufocante, como se a própria noite se fechasse ao redor deles.
Alguns juraram ter visto silhuetas pálidas presas às janelas inexistentes de vagões invisíveis, pedindo socorro. Os mais antigos acreditam que a maldição está ligada não apenas às mortes, mas ao próprio ferro dos trilhos, que absorveu o sangue das vítimas. A cada vez que o trem circulava, deixava atrás de si uma energia de desespero e martírio, impregnada para sempre no solo. Para eles, não é apenas uma lenda, é um aviso de que o horror humano tem peso e permanece, mesmo quando os responsáveis tentam apagar os rastros. Curiosamente, registros oficiais apontam que, durante os anos 70, linhas ferroviárias de Tucumã foram de fato usadas em operações militares. Mas a ausência de provas documentais sobre os vagões da morte alimenta ainda mais o imaginário coletivo. Afinal, em um período marcado por desaparecimentos forçados, o silêncio das autoridades se tornou o principal combustível das lendas. Hoje, caminhoneiros e viajantes que cruzam as estradas próximas relatam que, em certas madrugadas, precisam parar o veículo, pois juram ver um trem fantasma cruzando lentamente à sua frente. Alguns dizem sentir uma presença gelada dentro da cabine logo após o encontro, como se passageiros invisíveis tivessem subido para continuar a viagem. A lenda do trem da morte de Tucumã é mais do que uma história de fantasmas. É uma ferida aberta, transformada em assombração. É o grito daqueles que não tiveram direito à memória, mas que se recusam a desaparecer completamente. No silêncio da noite, entre correntes que ecoam e gritos sufocados, eles continuam viajando sem destino, aprisionados em um trem que nunca chega à estação final. 10ª história. O fantasma de Evita, a primeira-dama imortal. Poucas figuras na história da Argentina despertaram tanto amor e devoção quanto Eva Duarte de Perón, a icônica primeira-dama conhecida simplesmente como Evita. Amada pelas massas populares, odiada por parte da elite, ela se tornou símbolo de esperança e luta para os mais pobres. Quando morreu em 1952, aos 33 anos, vítima de um câncer fulminante, a nação mergulhou em luto profundo. Mas a morte não foi o fim de sua história. Pelo contrário, foi o início de um dos capítulos mais macabros e assombrados da política argentina. O corpo de Evita foi embalsamado com técnicas avançadas a pedido de Juan Domingo Perón, que desejava preservar sua imagem para sempre. O médico espanhol Pedro Ara foi responsável pelo processo, transformando em uma espécie de estátua de carne incorruptível. O cadáver de Evita parecia dormir, com traços perfeitos, uma serenidade inquietante. Por algum tempo, o corpo ficou exposto na sede da Confederação Geral do Trabalho, onde milhares de argentinos revezavam em filas intermináveis para prestar homenagens. Mas a paz não durou. Em 1955, quando Perón foi derrubado por um golpe militar, o corpo embalsamado de Evita se transformou em problema político. Os novos governantes viam naquela presença uma ameaça. Mesmo morta, Evita continuava sendo um ícone capaz de mobilizar multidões. Assim, numa operação secreta e perturbadora, o corpo foi retirado e começou a vagar em silêncio por lugares obscuros. Há registros de que o cadáver foi escondido em caminhões, levado a quartéis até mantido em apartamentos particulares de oficiais. Relatos indicam que durante esse período de exílio, ocorreram acidentes misteriosos, mortes súbitas e surtos de paranoia entre os militares responsáveis por guardá-lo. Alguns diziam ouvir passos na madrugada, choros abafados e tilintar de joias em cômodos vazios. Outros juravam que o corpo exalava um perfume de flores frescas, mesmo fechado em caixões lacrados. O destino mais sombrio do cadáver foi revelado anos depois. Evita teria sido enterrada secretamente na Itália, sob nome falso, em um cemitério de Milão. Durante esse tempo, rumores de aparições começaram a circular em Buenos Aires. Enfermeiras de hospitais públicos relatavam ter visto uma mulher jovem, de cabelos arrumados e vestido claro, caminhando pelos corredores, acariciando os doentes em leitos precários. Trabalhadores noturnos afirmavam que uma figura idêntica à de Evita surgia em prédios oficiais, observando reuniões como se ainda fosse parte ativa da política do país. Somente em 1971, após pressões e negociações, o corpo de Evita foi finalmente devolvido a Juan Domingo Perón, que vivia exilado em Madrid. Mas a história não terminou aí. Ao abrir o caixão,
Testemunhas ficaram horrorizadas. Apesar de ainda reconhecível, o corpo mostrava sinais de profanação. O rosto havia sido arranhado. Partes estavam danificadas, como se alguém tivesse tentado destruir a perfeição do embalsamamento. Esse detalhe deu ainda mais força às lendas. Muitos acreditam que Evita nunca aceitou a violação de sua memória e que seu espírito permaneceu vagando, buscando justiça. Em prédios governamentais de Buenos Aires, funcionários noturnos continuam relatando a presença de uma mulher que atravessa corredores em silêncio, deixando um perfume doce no ar. Em hospitais, há registros recentes de pacientes que afirmam ter sido visitados por uma senhora bondosa que lhes dizia para ter esperança, apenas para depois descobrirem que ninguém com aquela aparência estava no local. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1987, quando uma equipe de manutenção trabalhava no Congresso Nacional. Durante a madrugada, um dos eletricistas relatou ter visto uma mulher vestida de branco observando-os do alto da escadaria. Pensando se tratar de uma funcionária, tentou se aproximar, mas ela desapareceu diante de seus olhos. O homem, em choque, jurou que reconheceu o rosto de Evita, o mesmo que vira em fotos antigas de jornais guardados pelo pai. Há também relatos vindos da Casa Rosada, sede do governo argentino. Guardas afirmam que em noites de silêncio absoluto é possível ouvir passos firmes ecoando pelos salões fechados. Alguns dizem ver, rapidamente, a figura de uma mulher que para diante das janelas, como se observasse a cidade. A descrição sempre se repete: rosto delicado, cabelos loiros impecáveis, expressão serena, mas firme. A crença popular é que Evita nunca abandonou o povo. Para alguns, seu espírito aparece como guardiã, visitando hospitais protegendo trabalhadores. Para outros, trata-se de uma presença inquieta, incapaz de descansar devido à violência e profanação sofridas após a morte. Seja qual for a verdade, sua figura tornou-se um fantasma nacional, presente tanto na história oficial quanto no imaginário coletivo. Hoje, o corpo de Evita repousa no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, protegido por uma das criptas mais seguras do mundo, construída para impedir novas profanações. Mas mesmo trancada sob toneladas de mármore e aço, sua presença continua sendo sentida. Turistas, guias e visitantes afirmam ouvir sussurros suaves entre as paredes do cemitério, ou sentir uma estranha paz acompanhada pelo perfume inconfundível de flores frescas. O fantasma de Evita não é apenas uma lenda urbana. Ele é o reflexo da força de uma mulher que se tornou mito, cujo corpo foi tratado como troféu e cuja memória foi disputada entre regimes. E enquanto a Argentina existir, talvez sua sombra permaneça rondando os corredores do poder, lembrando que, mesmo na morte, Evita nunca deixou de ser imortal. 11º História. O cemitério da Recoleta, guardiões de mármore. No coração de Buenos Aires, entre ruas movimentadas e cafés antigos, ergue-se um dos lugares mais icônicos da Argentina, o cemitério da Recoleta. Construído no início do século XIX, ele é um labirinto de mausoléus, esculturas e túmulos monumentais, um verdadeiro museu a céu aberto. Ali descansam presidentes, militares, escritores, cientistas e membros da alta sociedade portenha. Mas, por trás da imponência do mármore e do bronze, existe uma atmosfera de mistério que se tornou parte inseparável da identidade do cemitério. Não se trata apenas de histórias populares. O lugar é considerado um dos cemitérios mais assombrados do mundo, onde visitantes relatam sombras, sussurros, aparições que parecem espreitar entre as vielas estreitas. A beleza sombria. Quem entra pela grande porta principal sente imediatamente o contraste. A luz do sol se reflete nos mármores brancos e nas esculturas angelicais, mas, conforme se avança, a sensação de frio e solidão toma conta. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo canto de pássaros ou pelo ranger de algum portão enferrujado. Os mausoléus são tão imponentes que parecem pequenas mansões em miniatura. Muitos foram encomendados por famílias aristocráticas que disputavam entre si quem teria o túmulo mais grandioso, criando verdadeiros palácios fúnebres. No entanto, essa ostentação também atraiu um tipo de presença inesperada. Fantasmas que parecem vigiar os segredos dos mortos. O fantasma da Dama de Branco.
Entre os relatos mais famosos está o de Rufina Cambaceres, uma jovem da elite portenha que morreu tragicamente em 1902, aos 19 anos. Diz a lenda que ela sofreu um ataque de catalepsia e foi dada como morta. Seu corpo foi sepultado, mas, dias depois, funcionários do cemitério ouviram barulhos vindos de seu mausoléu. Quando abriram o caixão, encontraram arranhões na tampa e o corpo descomposto, em posição diferente da original. Desde então, muitos afirmam ver uma dama vestida de branco, com expressão perdida, caminhando entre os túmulos. Alguns guias turísticos juram que ela aparece principalmente nas noites de lua cheia, sempre em silêncio, como se buscasse o ar que lhe foi negado em vida. Os guardiões de mármore. Outro mito recorrente é o das estátuas que se movem. Visitantes afirmam que algumas esculturas de anjos mudam discretamente de posição ou acompanham os vivos com os olhos. Guardas noturnos já relataram ouvir passos metálicos, como se o mármore tivesse vida própria. Um caso especialmente famoso envolve o mausoléu de uma família influente, onde 2 estátuas de leões guardam a entrada. Muitos acreditam que, após a meia-noite, os leões descem seus pedestais para patrulhar o cemitério. Alguns juram ter ouvido rugidos abafados ecoando pelas alamedas, o túmulo de Evita e o silêncio pesado. Entre os nomes enterrados ali está o mais famoso da história argentina, Eva Perón, a Evita. Seu corpo embalsamado passou por um verdadeiro calvário após sua morte, sendo roubado, escondido e transportado secretamente durante anos, até finalmente ser sepultado na Recoleta. O mausoléu de Evita é constantemente visitado por admiradores, mas há relatos de que sua presença ainda é sentida de forma sobrenatural. Pessoas afirmam ouvir uma voz suave recitando frases, ou sentir uma estranha energia que torna o ar mais denso ao se aproximar de sua lápide. Para alguns, o espírito de Evita permanece ali, como guardiã silenciosa da memória argentina. Ecos da tragédia. Além de aparições, há histórias de vozes que ecoam sem origem aparente. Funcionários noturnos contam que já ouviram sussurros vindos de túmulos fechados, como preces ou choros abafados. Em certas madrugadas, dizem que um piano distante toca notas melancólicas, lembrando os tempos em que famílias ricas organizavam concertos privados dentro de seus mausoléus. Outro relato fala de um guia turístico que, ao conduzir um grupo, notou uma senhora elegante seguindo-os à distância. Vestida em trajes antigos, com sombrinha e véu, ela caminhava lentamente, sempre em silêncio. Quando o guia tentou se aproximar para oferecer ajuda, a figura desapareceu diante dos olhos de todos. A Recoleta como portal. Alguns estudiosos do ocultismo defendem que a Recoleta é um portal espiritual, um ponto onde o mundo dos vivos e o dos mortos se cruzam. O alinhamento arquitetônico dos mausoléus e a quantidade de energia acumulada em séculos de histórias teriam transformado o local em uma espécie de cidade paralela dos mortos. Há quem afirme que entrar na Recoleta em determinadas noites é como atravessar uma fronteira invisível. Visitantes relatam sentir o tempo passar de forma estranha, como se minutos se tornassem horas. Outros juram que, ao sair, notaram que seus relógios estavam atrasados ou adiantados. Guardiões invisíveis. O mais inquietante, porém, são os relatos de figuras que vigiam os visitantes. Pessoas descrevem homem de terno escuro que aparecem repentinamente em encruzilhadas do cemitério. Eles não falam, não piscam, apenas observam. Quando alguém tenta encará-los por muito tempo, eles se desvanecem como névoa. Alguns acreditam que esses guardiões são espíritos contratados, literalmente, pelas famílias aristocráticas para proteger seus túmulos até o fim dos tempos. Outros acham que são ecos de antigos coveiros que continuam patrulhando o lugar, mesmo depois da morte. Um lugar onde a morte nunca dorme. Hoje, o cemitério da Recoleta continua atraindo turistas do mundo inteiro. Uns vão pela arte e pela arquitetura, outros em busca de histórias sombrias. Mas todos, ao sair, levam a mesma sensação, a de que caminharam não apenas entre túmulos, mas entre presenças invisíveis. Os guardiões de mármore continuam ali, imóveis aos olhos humanos, mas talvez atentos a cada passo. E,
Quando o sol se põe e as últimas visitas se encerram, dizem que a verdadeira vida da Recoleta começa, uma vida feita de sombras, lamentos e vigias eternos. 12º História. O farol do fim do mundo, sombras em Isla de Los Estados. No extremo mais austral da Argentina, onde o Atlântico se encontra com o gelo e a solidão da Terra do Fogo, ergue-se um dos lugares mais enigmáticos e desoladores do continente, o farol de San Juan de Salvamento, conhecido pelo mundo como farol do fim do mundo. Localizado na remota isla de Los Estados, este farol não é apenas uma construção para guiar navios, é também um guardião de segredos, tragédias e histórias sombrias que resistem ao passar do tempo. A região é de difícil acesso, com mares revoltos, ventos cortantes e um clima que muda em questão de minutos. Foi justamente por isso que, em 1884, o governo argentino decidiu erguer ali um farol. A função era simples: evitar que embarcações naufragassem nas rochas traiçoeiras, nas águas geladas do sul. Porém, a solidão, o isolamento e a proximidade constante da morte transformaram o local em um verdadeiro purgatório para aqueles que aceitaram a missão de mantê-lo aceso. Os relatos mais antigos falam de guardiões que perderam a sanidade. Homens fortes, acostumados ao trabalho duro do mar, acabavam consumidos pela escuridão e pelo silêncio. Alguns registravam em seus diários noites intermináveis, nas quais ouviam vozes que sussurravam seus nomes entre o vento. Outros escreviam sobre luzes que tremeluziam no horizonte, mas que, ao se aproximarem, revelavam-se apenas ilusões, reflexos ou, como alguns acreditavam, sinais enviados por almas perdidas no mar. Há quem diga que o farol não apenas salvava embarcações, mas também atraía algumas para a morte. Marinheiros juram que, em noites de tempestade, o clarão giratório se distorcia, guiando os navios para as pedras em vez de para águas seguras. Muitos naufrágios ocorreram naquela costa e os sobreviventes relatavam ter visto figuras espectrais acenando da praia, como se chamassem por ajuda. Ao chegar perto, porém, não encontravam ninguém, apenas destroços, corpos e o silêncio absoluto da ilha. Um dos casos mais conhecidos envolve uma tripulação que, em 1902, buscava abrigo da tempestade. Segundo os registros oficiais, o navio nunca chegou ao porto mais próximo. Moradores de Ushuaia afirmam que, durante semanas, os pescadores ouviram gritos vindos do mar e o som metálico de correntes arrastadas pelas ondas. Até hoje, mergulhadores afirmam encontrar fragmentos daquele navio espalhados entre as pedras submersas, mas nenhum corpo jamais foi recuperado. A fama do local foi tamanha que inspirou o escritor Júlio Verne, que, fascinado pelos relatos enviados por exploradores e navegadores, escreveu o romance Farol do Fim do Mundo. No entanto, o que poucos sabem é que Verne suavizou muitos dos relatos originais. As descrições enviadas da ilha falavam de guardiões que se suicidavam, de outros que desapareciam sem deixar vestígios de supostas aparições noturnas que rondavam a torre iluminada. Histórias locais contam que os guardiões às vezes viam silhuetas caminhando nas falésias, carregando lanternas antigas. Quando tentavam se aproximar, as figuras desapareciam diante de seus olhos. Alguns afirmam que eram os espíritos dos náufragos que não encontraram descanso. Outros acreditam que o próprio mar, em sua fúria, criou entidades para proteger a ilha e manter sua reputação como um cemitério de marinheiros. Há também o relato de Domingo Peralta, um dos últimos homens a servir no farol antes de sua desativação em 1902. Em suas anotações, hoje preservadas em arquivos históricos, ele descreve que, durante várias noites consecutivas, acordava ouvindo batidas fortes na porta, como se alguém quisesse entrar. Ao abrir, nunca havia ninguém, apenas o vento e a neblina. Na última entrada de seu diário, escreveu: "Não estamos sozinhos nesta ilha. Eles caminham ao redor do farol, mesmo sem corpo, mesmo sem luz." Até os dias atuais, navegadores que se aproximam da isla de Los Estados relatam ver um clarão que não deveria existir. O farol foi restaurado como patrimônio histórico, mas permanece sem uso contínuo, apenas mantido para fins turísticos e científicos. No entanto, há registros de capitães modernos que juram ter visto o farol girando e brilhando intensamente em noites de mar bravo, mesmo quando estava completamente apagado.
Turistas que visitaram a ilha também falam de sensações estranhas, calafrios repentinos, sensação de serem observados e até mesmo vozes femininas cantando ao longe, vindas da direção das ondas. Alguns guias turísticos alertam os visitantes para nunca se afastarem sozinhos à noite, pois, segundo a tradição local, os que se perdem nos arredores do farol nunca mais encontram o caminho de volta. O farol do fim do mundo não é apenas um marco geográfico, mas um símbolo do choque entre a fragilidade humana e a fúria da natureza. Um lugar onde a solidão e a morte caminham lado a lado, onde o passado continua ecoando através das paredes de pedra e do brilho fantasmagórico que insiste em se acender sobre o mar. Assim, a Isla de Los Estados permanece como um mistério vivo, uma terra em que as sombras parecem ter vida própria e onde os ecos de antigos marinheiros ainda vagam, guiados por uma luz que tanto promete salvação quanto condenação. 13º História. O povo das sombras da Patagônia, lenda dos Teelches. Na imensidão gelada da Patagônia, onde o vento corta como lâminas e o silêncio pesa mais do que a neve acumulada, há uma lenda que os antigos Teelches jamais ousavam contar em voz alta. Eles falavam do povo das sombras, seres ancestrais que nasceram junto às montanhas e vales, muito antes de qualquer humano pisar aquelas terras. Gigantes, encobertos por um manto escuro, suas silhuetas eram confundidas com as próprias rochas e penhascos, como se a terra tivesse criado guardiões para vigiar seus segredos. Os mais velhos diziam que essas entidades eram espíritos guerreiros, castigados pelos deuses da região por sua arrogância. Rejeitaram a paz, escolheram a violência, e por isso foram condenados a vagar sem rosto, envoltos em sombras eternas. Desde então, segundo a tradição, caminham apenas à noite ou nas tempestades de neve, quando as formas ficam turvas e o frio impede qualquer um de distinguir o que é real do que é miragem. Exploradores europeus que chegaram à Patagônia no século XIX relatavam encontros estranhos. Alguns afirmavam que, ao acampar em vales isolados, ouviam passos pesados circulando suas barracas. Quando saíam armados para investigar, só viam um movimento distante de algo imenso, um vulto mais alto que qualquer homem, que desaparecia na escuridão. Outros diziam ter visto fileiras de figuras negras caminhando silenciosamente, como uma caravana fantasma cruzando os glaciares. Os próprios indígenas descreviam essas presenças como guardiões dos limites do mundo. Para eles, a Patagônia não era apenas uma terra de gelo e vento, mas um território espiritual, marcado por pactos antigos. E quem ousasse desafiar os vales proibidos, especialmente nas noites de lua nova, estaria oferecendo sua alma como tributo às sombras. Um dos relatos mais famosos ocorreu com a expedição do explorador sueco Otto Nordenskjöld, no início do século XX. Em seus diários, ele descreveu uma noite em que seu grupo foi cercado por sons inexplicáveis. Cavalos entraram em pânico, homens juraram ter visto gigantes caminhando na neve, e alguns membros desapareceram sem deixar rastros. Oficialmente, a versão foi de que se perderam em meio à nevasca, mas nas anotações pessoais, Nordenskjöld deixou claro: não foram os ventos que os levaram. Algo nos observava, algo que não queria nossa presença ali. Outro caso ocorreu nos anos 1970, quando um grupo de montanhistas argentinos tentou cruzar uma rota inédita no Monte Savalente, no extremo sul da Patagônia. 3 deles voltaram em estado de choque, alegando que figuras negras de 3 metros de altura os perseguiam entre as rochas. Um dos sobreviventes jamais voltou a falar do assunto. Os outros 2 afirmaram que sentiram um peso esmagador sobre o corpo, como se mãos invisíveis tentassem arrastá-los para o abismo. Até hoje, viajantes solitários na região relatam a mesma sensação. O vento parece carregar sussurros que não pertencem a nenhuma língua humana, e os passos na neve, mesmo quando se está sozinho, são duplicados. A cada olhar por sobre o ombro, há apenas o vazio branco. Mas muitos juram que, por um breve instante, é possível distinguir sombras altas e imóveis, observando de longe. Os poucos que se arriscam a pesquisar mais a fundo a lenda acreditam que o povo da sombra é uma manifestação coletiva do medo humano diante da vastidão desolada da Patagônia. Um eco psicológico projetado nas paisagens extremas. Porém, para os moradores locais, não há dúvida,
Os Teelches sabiam do que falavam. Os Guardiões ainda caminham entre as montanhas, e o frio da noite é apenas o véu que esconde seus corpos colossais. E, segundo os mais supersticiosos, se um viajante ouvir seu nome sendo sussurrado pelo vento da Patagônia, deve jamais responder, pois nesse chamado se esconde a mão invisível das sombras, pronta para levá-lo para além dos vales, para nunca mais regressar.